queridas, que bom que você está aqui conosco, ouvindo o nosso conteúdo, participando mais uma vez do programa Espírita Iluminando Consciências, Espiritismo em Foco. A você que nos assiste, a você que compartilha os nossos conteúdos, a você que dá os likes para a gente e já se inscreveu no canal, muito obrigada. E se você ainda não está inscrito, se inscreve no nosso canal, divulga os nossos conteúdos para que mais pessoas possam estar partilhando dos conhecimentos que nós colocamos aqui. Mas hoje o nosso conteúdo está maravilhoso. Nós estamos trazendo Clécio Teixeira. E sabe o que ele vai falar para a gente hoje? Sobre as consequências dos vícios. Olha que tema bacana! Vamos entender então o que acontece conosco depois que a gente coloca os vícios na nossa vida e a gente fica enraizando eles em nós. Vamos ver quais são as consequências, mas não fica só no nosso conteúdo. Vai até o final, assiste também a nossa dica de livro e o nosso Pense Nisso. Essas reflexões maravilhosas que fazem com que os nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas ações se modifiquem. Então, fica conosco, vai até o final e bom programa para você, porque nós adoramos. Clécio Teixeira, as consequências do vício. Olá, é uma felicidade muito grande estar participando neste programa, deste canal Iluminando Consciências, Espiritismo em Foco. Agradecendo desde já o convite carinhoso das nossas irmãs Riana Cabral e Valdineide Aquino. E dizer que este canal traz diversos momentos reflexivos que são bastante úteis para as nossas vidas, se assim muito bem aproveitadas. E não diferente de outros dias, propomos hoje uma reflexão acerca do tema consequências dos vícios. Já parou para pensar nisso? Poucas pessoas pararam realmente para fazer uma reflexão profunda acerca dos vícios. Geralmente, utilizamos os nossos automatismos para seguir a nossa vida cotidiana, a nossa vida prática. Mas o que realmente são os vícios? Pegando o conceito, vício do latim vitium, que significa falha ou defeito. É um hábito repetitivo que degenera ou causa prejuízo. Então percebemos que é uma prática contínua, é uma prática defeituosa nossa, que causa determinados prejuízos em nossa vida. Isso tanto na condição física também como na condição moral. E pegando também o conceito do grande pensador do século XVII, Spinoza, que é considerado o pensador da virtude, Deus e razão, ele diz o seguinte, que vício é o defeituoso, o que desvia do bom caminho. Este conceito de Spinoza é bastante interessante porque ele se assemelha ao que o Espiritismo propõe. O Espiritismo nos orienta a seguir as leis naturais divinas, que é o reto caminho a ser seguido. E observando que os nossos hábitos cotidianos, os nossos hábitos que dentro da prática materialista, ela é bastante cômoda. Então, seguimos hábitos como o uso de determinados produtos que causam mal à nossa saúde, hábitos morais que causam tanto mal a gente como a nossa imagem, como também as pessoas que nos rodeiam, e isso realmente é algo que necessita ser revisto, porque as consequências muitas vezes são graves. Isso para lembrar também um pensador do estoicismo romano, ele diz o seguinte, que os vícios sufocam os homens e andam à sua volta, não lhes permitindo levantar nem erguer os olhos para distinguir a verdade. Isso quem diz é Sêneca. Então, esse pensador,
Isso faz nos lembrar justamente porque ele conviveu com Paulo de Tarso, em que Paulo sai da condição, quando ele era Saulo de Tarso, de um grande perseguidor do cristianismo, em que ele cultuava dentro de si o orgulho, a vaidade, a raiva principalmente, em perseguir os cristãos simplesmente por suas convicções religiosas. Não estamos dizendo em nenhum momento que Paulo agia de uma maneira errada a princípio, porque dentro da sua visão ele estava correto. Era o conceito cultural, era o conceito religioso de Deus que ele tinha. Então ele, como um defensor dessa religião, como um doutor da lei, ele seguiu essa prática com muita raiva, ao que lhe causara muita dor, afastando de si a sua querida Abigail, a que ele era pretendido em casamento. Ele mata o seu irmão Estevão e continua perseguindo assim os cristãos. Até o momento em que ele se depara com a verdade que nos referimos é Jesus, que traz a palavra do bem, que traz a palavra do reto caminho, e ele, ao se deparar com isso, percebe que os seus hábitos, as suas condições lhe causavam mais dores do que lhe causavam benefícios. Aquela felicidade que ele buscava, aquela verdade que ele buscava, não condizia com a prática. Então ele percebeu que tudo o que ele estava fazendo e o que ele fizera até aquele momento só lhe causava prejuízo. Então ele pensa, poxa, eu vou fazer o inverso. Esse ser luminoso que me cegara fisicamente, que agora me traz uma verdade, eu tenho que conhecê-lo. E ele se mergulha no conhecimento cristão, mergulha nessa grande verdade e aceita a sua condição com todas aquelas dores a que ele passara, mas ele sabendo que estava no caminho do bem. Então tudo que era vicioso, tudo que era um hábito ruim, ele passa a transformar em hábitos bons. E notou que isso se tornara virtudes, que é o oposto dos vícios. Virtude também uma palavra latina, também tem a sua questão grega, que é a qualidade moral particular de exclusividade humana. Ou seja, o ser humano, ao racionalizar a sua condição, a racionalizar sobre os seus hábitos, perceber que hábitos ruins lhe causam dores e que hábitos bons lhe causam uma determinada felicidade, ele transforma assim em algo muito positivo em sua vida e segue um caminho positivo. Então, percebe Paulo que a melhor forma para encontrar a felicidade, para encontrar aquilo que ele tanto procura, aquilo que sua alma tanto desejava, era uma necessidade de fazer as coisas boas. E ele se transformara em uma criatura maravilhosa e a humanidade lhe agradece muito por isso. Pegando a questão no Livro dos Espíritos, um trecho da 893 que diz o seguinte: a virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Então imagine que Paulo sai da condição de raivoso, manter a sua calma para transformar assim nessa virtude da paciência e da caridade. Então não é algo muito simples, mas o esforço contínuo, tendo a convicção disso, nos leva a esse caminho virtuoso. E dentre os vícios, está na questão 913, a que mais devemos trabalhar, ao que mais nos arrasta a um condicionamento radical, os espíritos sempre falaram que é o egoísmo, porque deles provém todos os outros. Porque o sujeito egoísta, ele quer ser o sujeito que diz sempre a verdade, e o orgulho lhe faz defender isso até as últimas consequências. Quem de nós não tem os seus vícios? Vícios materiais, como vício no álcool, vício no fumo, vício no alimento, ou de qualquer ordem. E sabe das consequências que isso traz à nossa condição física. Ou seja, um presente divino que nos foi dado, que é a vida, o corpo físico, nós degeneramos através desses hábitos, porque eles são cômodos e eles estão com a maioria das pessoas. E é muito difícil arrastar-se individualmente contra uma massa
que busca um caminho muito mais fácil. Então, o ser virtuoso é aquele ser que vai de encontro à maré, a essa maré viciosa, a essa maré de consequências danosas, e busca a virtude, que é o bom caminho. Então, assim como Paulo, nós devemos seguir um modelo para que saiamos da condição dos vícios, que são as práticas que temos diariamente, são as práticas que vemos através das televisões, através das redes sociais, as práticas diárias fáceis, e sair desse cômodo caminho. Nós devemos pensar que para chegar até aí nós precisamos de um modelo. Paulo teve o dele, que foi Jesus. E por que ele é diferente do nosso? O próprio Livro dos Espíritos também diz na questão 625 que o nosso modelo e guia de toda a humanidade é Jesus. Então, para se sair e deixar essas consequências danosas que tanto nos fazem sofrer, que fazem sentir dores físicas, que fazem seguir dores morais, que fazem seguir esse sofrimento, como Paulo sentiu, como tantos outros através da humanidade o sentem, e isso é bastante evidente em nossas vivências hoje, nós devemos abandonar isso e trilhar o caminho da virtude, o caminho das coisas um pouco mais fortes, uma coisa muito mais firme, mais difícil, porém com consequências muito mais felizes. E é esse o nosso convite de hoje, para que saiamos dos hábitos ruins e que possamos adquirir hábitos positivos, adquirindo assim virtudes e crescendo através da humanidade, podendo ser até modelo para tantas outras pessoas. Então vamos buscar consequências não das viciosas, mas as consequências dos hábitos positivos, que são as virtudes. As virtudes. Muita paz a todos e um forte abraço. E a nossa dica de livro hoje é Paulo e Estevão, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Quem era Paulo de Tarso? Um fariseu fanático, obstinado, perseguidor de cristãos e da nascente doutrina cristã? Ou um ser predestinado por determinação divina, que recebeu a dádiva da aparição de Jesus em gloriosa visão às portas da cidade de Damasco, convertendo o seu cristianismo? A leitura deste livro nos mostrará a grandeza de Paulo de Tarso, corajoso, intrépido e sincero, que arrependido de uma postura radical que culminou no apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, humildemente empreendeu acelerada revisão de conceitos e atendeu ao chamado de Jesus. Em algum ponto da vida, todos recebemos um chamado do Cristo. Que temos feito? Paulo e Estevão fará você compreender como o amor apaga a imensidão de faltas cometidas. Se você tiver interesse em adquirir algum livro da literatura espírita, entre em contato com a nossa livraria espírita Nova Era, pelo WhatsApp 749-8101-5110 e levaremos até você. Em Senhor do Bonfim, Bahia, a entrega é gratuita. Em outras localidades, a combinar. Lembramos que a nossa livraria é sem fins lucrativos. Gratidão pela preferência e muita paz. Imagina o universo. Agora imagina aquela galera que está sempre no seu pé, sempre te acompanhando para onde quer que você vá. Isso não é muito legal, mas a galera tá lá, não te deixa. Ok, a galera que eu tô falando não é bem de carne e osso, é uma coisa mais psicológica, mas que te acompanha do mesmo jeito. Vamos conversar sobre nossos vícios?
Pois é, eu tô falando galera porque você sabe que é uma galera mesmo, um monte ao mesmo tempo. Tem aquela parte que é mais conhecida, a impaciência, a rigidez, a desonestidade e o desamor. Mas tem também aqueles que você sabe que são um vício, mas finge que não sabe. O perfeccionismo, o puritanismo, o sensualismo e a exigência. Quem nunca falou um perfeccionismo achando que esse era um vício apresentável, não é mesmo? Ah, qual a sua maior dificuldade? Sou perfeccionista, sabe? Eu não me contento com nada menos que a perfeição. Esses são vícios diferentes dos que a gente está habituado. Não são como o vício em álcool ou em cigarro, por exemplo, mas são tormentosos do mesmo jeito. São os vícios do ego. Essa galera não tá com a gente por acaso, não. Eles vieram porque foram chamados. Nós os cultuamos em algum momento dessa ou de alguma outra existência passada. E é aí que está o grande X da questão. O que fazer agora que estão aqui? Ignorar, fingir que não existem, não dá certo porque continua existindo. Ou ficar bravo e tentar colocar todo mundo para correr debaixo de paulada. Também não dá certo porque não resolve. E daqui a pouco tá todo mundo de volta. O que fazer então? Afinal, você já sabe que não são boas companhias, não é mesmo? Os seus problemas acabaram. Vê-los como amigos é o que vai te ajudar a resolver a situação. Se não dá para se livrar, por que não se juntar a eles para superá-los? E essa dica não é nova não, viu? Jesus já dizia: concilia-te depressa com o seu adversário enquanto estás no caminho com ele. Essa galera que seguirá te acompanhando passa a ser um amigo, quando os vemos como indícios do que temos a ser melhorado. Se você estava meio perdidão no seu caminho da autoiluminação, até rimou. Aqui o Cidadão do Universo já dá para fazer um negocinho assim, entendeu? Passa a ter um norte. São os recursos didáticos que Deus te encaminhou. Isso porque cada vício tem a sua respectiva virtude iluminadora. A virtude não combate, não finge e não arranca. Ela dissolve. É como a luz que não compete com a escuridão. Ela simplesmente clareia. Ou o calor que não compete com o frio. Simplesmente aquece. Assim, para cada vício identificado, há uma virtude a ser desenvolvida. Para a impaciência, paciência. Para a rigidez, a flexibilidade. Para a desonestidade, honestidade. E o desamor, amor. Perfeccionismo, sentimento de aprendiz. Puritanismo, purificação. Sensualismo, sensibilidade. Exigência, também dá-lhe sentimento de aprendiz. Ser um cidadão do universo não é apenas fazer amigos, mas enxergá-los nas situações mais improváveis, inclusive, como no caso, dentro de nós.